Irmãos, abramos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 6. Ouçamos a leitura do verso 4 até o verso 12. Hoje à noite queria falar sobre um dos 5 pontos do calvinismo, o último deles, que é a perseverança dos santos, um tema proeminente dentro da tradição reformada. Hebreus, capítulo 6, do verso 4 a 12. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai querido, mais uma vez nos achegamos a Ti, suplicando a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão destas palavras tão solenes e dessa advertência tão grave e também da esperança sublime que o Senhor coloca nesse texto para nós. Nós oramos, ó Deus, por compreensão e aplicação no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos celebrando os 504 anos da Reforma Protestante, desse fim de semana, dia 31 de outubro, hoje. Como resultado da Reforma Protestante, surgiram aquilo que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Não foi Calvino quem os elaborou, eles foram elaborados algum tempo depois, mas refletem a teologia e o pensamento desse que é um dos reformadores mais importantes, se não o maior deles. E um dos 5 pontos do calvinismo é exatamente esse que nós queremos tratar essa noite, a perseverança dos santos, que basicamente diz que aqueles que foram verdadeiramente salvos, regenerados, jamais cairão desse estado de graça e jamais se perderão. Em outras palavras, é o ponto que fala de que a salvação não se perde, que aquele que foi salvo pela graça de Deus, ele continuará nessa condição até o fim, até que ele entre no reino eterno de Deus, ou pela morte ou pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse ponto foi elaborado, como eu já disse, algum tempo depois de Calvino, pelo Sínodo de Dort, na Holanda, como uma resposta aos discípulos de um professor de teologia chamado Jacobus Arminius, que defendia, não ele, mas os seus discípulos, e não todos, alguns deles, que o crente pode perder a salvação que lhe foi dada por Deus. E uma das passagens da Bíblia que está no centro desse debate, que dura até o dia de hoje, é exatamente essa passagem que eu li para vocês, especialmente do verso 4 até o verso 8. Há 2 interpretações mais comuns dessa passagem. E o ponto central é de quem ou a quem o autor da carta aos Hebreus está se referindo. A primeira interpretação é de que ele está se referindo a crentes verdadeiros e que eles podem, depois de terem provado a salvação, de terem sido salvos, vir a cair de forma irremediável e a ponto de não voltarem mais a ser salvo, a não ser, os casos mais radicais. Geralmente essa é a posição defendida pelos irmãos de tradição pentecostal, metodistas,
Igreja do Nazareno e outras igrejas que têm a influência de Armínio e de João Wesley. A outra interpretação é que aqui o autor da carta aos Hebreus está se referindo a pessoas que eram membros das igrejas, mas que nunca tiveram uma experiência real de conversão. Eles nunca foram realmente salvos, apesar da experiência que eles tiveram. Porque crentes verdadeiros, eles não caem definitivamente da graça de Deus e nem se perdem, porque quem lhes garante a salvação é Deus. O Deus que desde a eternidade os amou, os separou e os escolheu e os elegeu para a vida eterna. Aqui está falando, o autor da carta aos Hebreus se refere a essas pessoas que participavam das igrejas, mas que voltaram atrás no primeiro compromisso com Cristo, desperdiçando assim toda a experiência que tiveram, e que são considerados como apóstatas, pessoas que, de uma forma irreversível, tomaram a decisão de se afastar de Cristo Jesus. Essa é a posição dos reformados em geral, de que essa passagem aqui não está se referindo a um crente verdadeiro, mas a falsos professos, pessoas que durante um tempo frequentaram a igreja, participaram da igreja, mas depois eles abandonaram definitivamente a igreja para nunca mais voltar. Eu creio que essa é a posição que traz menos problemas na interpretação, lembrando que é uma das passagens que está incluído naquilo que nós sempre dizemos, que há trechos difíceis de interpretar na Bíblia e que nem sempre o seu significado fica evidente. Aqui o meu objetivo é encorajar, primeiro, tentar elucidar o texto, com o objetivo de tirar dúvidas ou mal entendimentos a respeito desse ponto que é tão querido para os que são da Reforma Protestante, e também encorajá-los a perseverar e a crescer, que é o que o autor da carta aos Hebreus está fazendo aqui. Então, com esses objetivos em mente, vamos para a exposição da passagem. São 4 pontos principais que eu queria trazer aqui a respeito desse assunto. Antes de entrar no primeiro deles, vamos lembrar o contexto. Capítulo 6, de 1 a 3, o autor da carta faz uma exortação para que os seus leitores, que eram judeus convertidos ao cristianismo e que estavam passando por muitas perseguições e uma pressão muito grande por parte dos seus patrícios para que abandonassem o cristianismo e voltassem para o judaísmo, aqui o autor da carta aos Hebreus os exorta para que eles prossigam no conhecimento de Cristo, para que eles deixem o conhecimento básico e que prossigam para o conhecimento mais completo de Cristo Jesus. Como ele diz aqui, eu acho que é importante a gente ler isso aqui. Ele diz no verso 1, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Se Deus permitir. E isso introduz, então, a advertência que ele faz aos hebreus, outro nome para judeus, no caso aqui, convertidos ao cristianismo. E, como eu disse, essa exortação ela tem 4 pontos aqui que eu queria ver com vocês. Primeiro, é possível que alguém tenha uma experiência religiosa muito profunda sem que seja realmente convertido e salvo. É possível que alguém tenha emoções, sentimentos e experiências religiosas, mas que não são resultado de um coração regenerado, de uma natureza que foi mudada e nem da presença do Espírito Santo no seu coração. Um dos palestrantes do nosso encontro da fé reformada, que se encerrou ontem, foi o Dr. Heber Carlos de Campos, que falou a respeito da experiência religiosa na vida do cristão a partir da obra de Jonathan Edwards. E ele citou como Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos, inclusive considerado um dos maiores filósofos que os Estados Unidos já produziu, como ele claramente diz que os afetos religiosos,
uma pessoa pode ter afetos, chama de afeição, né? Ele pode ter sentimentos, afetos e amores religiosos, sem que seja realmente salvo. Porque mesmo que a pessoa não seja, mesmo os descrentes em Jesus Cristo, eles continuam sendo religiosos. Pessoas de todas as religiões, eles vão dizer para vocês que eles sentem a presença de Deus, ou que sentem alguma coisa, eles se emocionam, eles choram, eles se dedicam àquilo que eles acreditam. Então, a experiência em si, ela não prova muita coisa. Então, dessa perspectiva, vem esse primeiro ponto aqui, que é possível alguém ter uma experiência religiosa, cristã, e não ser salvo. Veja aqui como o texto aqui está se referindo aos judeus que tinham se tornado cristãos, tinham escutado a pregação do Evangelho, através dos apóstolos e dos seus discípulos. Eles tinham abandonado o judaísmo, feito profissão de fé em Cristo, foram batizados em nome de Jesus Cristo, mas agora, debaixo da pressão dos seus conterrâneos, eles estavam pensando em voltar atrás para o judaísmo, de onde, primeiramente, eles tinham saído. A experiência, então, a que o autor da carta aos Hebreus se refere, está aqui. São, basicamente, 5 aspectos da experiência. Eles foram iluminados, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, quer dizer, a luz do Evangelho brilhou, e eles perceberam que Cristo era o Messias, foram recebidos na igreja e foram batizados. Segundo, ainda no verso 4, eles provaram do dom celestial, ou seja, emocionalmente sentiram a alegria de acreditar em Jesus como o Messias prometido, participaram da ceia do Senhor, como os demais também. Se tornaram participantes do Espírito Santo no verso 4, talvez tiveram imposição de mãos, participaram das operações do Espírito Santo como despertamento, compreensão, entendimento. A gente tem que lembrar que o Espírito Santo, ele não atua somente salvadoramente, ele tem aquilo que a gente chama de as ações comuns do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Então, no processo de condução de um pecador a Jesus, o Espírito toca, o Espírito desperta, ele cria um interesse. Então, são ações e operações do Espírito Santo, mesmo que a pessoa não seja convertida. Por isso, essa expressão aqui, que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. No verso 5 diz que eles provaram a boa palavra de Deus, ouviram as pregações, talvez profecias naquela época, sentiram o efeito da palavra de Deus em suas vidas e até mudanças no comportamento. Como pastor há muitos anos, quase 40 décadas já pregando o Evangelho, 40 anos, perdão, sou tão velho assim não, viu, pastor? Eu já vi muito disso. Pessoas, depois da pregação, chegaram e diziam, as pessoas que não são crentes, pastor, o reverendo, pastor, essa sua pregação, que coisa maravilhosa, eu nunca tinha pensado nessas coisas, é impressionante isso, parece que o senhor está lendo minha vida, que coisa maravilhosa. E teve efeito nenhum, a pessoa vai embora, vai para casa e continua a sua vida. Eu vi isso acontecer muitas vezes no meu ministério, não foi só uma vez não. Eles provam da boa palavra de Deus, sentem o efeito da palavra de Deus em sua vida, e alguns até resolvem se emendar, não é? Ouviram uma exortação, ficaram com medo e mudaram o comportamento de alguma coisa, mas não passa disso aí. E diz aí no verso 5 ainda, que eles provaram os poderes do mundo vindouro. Há um mundo que está se aproximando, é o mundo eterno do Senhor nosso Deus, é o reino de Cristo, onde nós teremos a perfeição e as virtudes na sua plenitude. Mas já aqui nesse mundo as pessoas experimentam um pouco de esperança, paz, alegria, sensação de comunhão com Deus. Ou seja, o que você tem aqui é uma descrição de experiências que pessoas podem ter no ambiente, à medida que eles entram no ambiente cristão, numa igreja evangélica, eles podem sentir todo esse tipo de coisa, mas eles não são convertidos. Não prova, não indica necessariamente que o coração deles foi mudado, não foi mudado. O resultado, então, é isso que eu chamo aqui no meu segundo ponto, não é? É que eles, num determinado momento, eles voltam atrás e renunciam a Cristo. Ou, para usar a linguagem aqui do autor da carta, no verso 6, caíram.
logo no início. É impossível que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a palavra de Deus, os poderes da mundo vindouro e caíram. Ou seja, é possível alguém ter todo esse tipo de experiência e cair. E cair aqui significa negar a Cristo, significa cair desse estado em que eles estavam, cair dessa posição favorável em que eles estavam dentro da cristandade e quase que o Martin Lloyd Jones acha, que era em vias de conversão mesmo, não é? Em vias de conversão. Mas eles caíram desse estado, porque negaram a Cristo. Talvez naquele tempo, a gente sabe disso por conta da literatura rabínica no século II, mas no século II o judaísmo exigia que tinha uma oração na sinagoga que dizia: maldito todo que for nazareno, maldito todo que for nazareno, e exigia dos que se convertessem ao cristianismo que dissessem que Cristo é maldito, para que pudesse ser reintegrado ao judaísmo. Então, talvez alguns desses fizeram exatamente isso, para voltar para a antiga religião. Eles negaram a Cristo, amaldiçoaram Cristo, dizendo que era maldito, e então voltaram para a religião. E, naturalmente, abandonaram a igreja e rejeitaram toda aquela experiência que tiveram. Portanto, mais uma vez, isso mostra que essa experiência, embora profunda, ela não tinha sido definitiva, ela não era final. Eles foram profundamente influenciados, mas não eram realmente convertidos, não eram realmente nascidos de novo. Vou dar uma ilustração aqui. Todo mundo conhece a história dos 12 espias que foram enviados por Josué para passear pela terra prometida, levantar a inteligência militar, colher informações e trazer para Josué para que ele liderasse o ataque ali nas nações que moravam em Canaã, a terra prometida. Os 12 espias, um de cada tribo, foram para a terra prometida. Entraram na terra prometida e viram de tudo. Comeram dos frutos, beberam da água maravilhosa, respiraram o ar da terra prometida e voltaram. E 10 deles disseram: não. Só 2 disseram: nós vamos. É a mesma coisa. Gente que entra na terra prometida, né, sente o cheiro, come do fruto, bebe da água, mas na hora do vamos ver diz não. 2 só que disseram: é de Deus isso aqui, vamos em frente que isso aqui é de Deus. É uma ilustração disso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui. Esse pessoal teve toda essa experiência, mas não vingou, não foi em frente. E, portanto, não está se referindo aqui a crente verdadeiro. Logo que eu me converti, eu não tinha a menor intenção de cursar teologia. Eu queria pregar o evangelho como leigo mesmo, não vi nenhum valor em teologia. Mas teve um pastor muito querido na minha época, isso aí estamos falando da década de 70, final da década de 70, ele era muito querido, muito popular aqui no Recife. E ele liderava movimentos de jovens, pregava em várias igrejas e tudo. E um dia ele me chamou, ele me convenceu. Ele disse: você precisa estudar teologia. Você já está pregando, você está evangelizando, então teologia vai lhe fazer bem. Aquele homem me convenceu, porque eu era impressionado com ele, com sua piedade, com o seu conhecimento da palavra de Deus, a sua capacidade de pregação. Eu entrei no seminário, não demorou muitos anos, ele largou a mulher com vários filhos, saiu, casou com outra, abandonou a fé e negou tudo que ele tinha pregado até aquele dia. Até o dia de hoje, ele está nessa situação. Então, é perfeito. Eu sei que vocês também, alguns de vocês podem lembrar de casos assim, e conheceram casos assim, de pessoas que pareciam, né, deram toda a evidência, deram todos os sinais, mas no final era como um daqueles 10 espias que não queriam entrar, por fim, na terra prometida. Então, esse é meu segundo ponto. O primeiro ponto é que é possível alguém ter experiência religiosa profunda e não ser convertido. O meu segundo ponto, baseado no texto, é que algumas dessas pessoas, num determinado momento, voltam atrás renunciando a Cristo. Eu disse algumas, porque é possível isso acontecer e a pessoa continuar na igreja, que é o pior caso.
né? Os dois casos são ruins, mas o menos ruim é quando a pessoa cai no coração, porque primeiro a queda é no coração, e aí ela vai embora. O ruim é quando ela cai e continua na igreja, né? E continua na igreja como um falso professo, um falso crente. Bom, mas meu terceiro ponto é, com base no texto, é que não há possibilidade de um novo arrependimento para essas pessoas que conscientemente e voluntariamente rejeitam a obra do Espírito Santo e renunciam a Jesus Cristo depois de ter tido uma experiência profunda como essa que elas tiveram. Uma vez que eles renunciaram, uma vez que eles negaram, uma vez que eles voltaram atrás, cai naquilo que a gente chama de apostasia no Novo Testamento, e não há possibilidade de um retorno. Quem diz isso é o autor da carta aqui, como eu quero ver com vocês. Primeiro, ele começa no verso 4 dizendo, é impossível, e aí ele repete no verso 6, e caíram, sim, é impossível. Então, duas vezes ele diz que é impossível. O que é impossível? É impossível outra vez renová-los para arrependimento. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Ou seja, essas pessoas rejeitaram tudo isso que eles haviam experimentado e eles teriam que se arrepender de novo. É como que passar por todo o processo outra vez. E se eles passassem... E para passar por essa experiência toda outra vez, tem uma série de implicações. São 3 implicações aqui que o nosso autor coloca e que são, ao mesmo tempo, as razões pelas quais não se pode renovar essas pessoas para uma outra chance ou uma outra experiência, não é? Aqui talvez seja o momento da gente dizer que isso que o autor de Hebreus está chamando de uma queda inexorável, que não tem retorno, é a mesma coisa que Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, em Marcos capítulo 3, e a mesma coisa que o apóstolo João chama de pecado para a morte, em 1 de João capítulo 5, verso 16. Em todos esses casos é dito que esse tipo de pecado não tem perdão, não tem volta. Uma vez que ele é cometido, ali significa que a pessoa já entrou num processo de inconversão, né? Desconversão, e o destino dela realmente é a condenação. Mas ele dá aqui 3 razões pelas quais é impossível renovar essa pessoa para o arrependimento. Primeiro, está aí no verso 6, porque isso implicaria em crucificar Jesus Cristo de novo para eles. Veja o verso 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. É como se a morte de Cristo foi um evento único. Aconteceu uma vez por todas. Então, vale uma oportunidade, uma chance, uma chamada e uma iluminação. Para que você tivesse centenas e milhares de chance, de oportunidade de passar por tudo isso, Cristo teria que ter morrido muitas vezes. Esse é o argumento do autor da carta aos Hebreus. Ele está dizendo para que se você chegou a fazer isso, para você voltar, Cristo teria que morrer uma segunda vez. Você estaria crucificando Cristo uma segunda vez com relação aos seus pecados. Isso significa, a segunda razão que ele dá, é que você vai expor Cristo outra vez à zombaria. Veja o final do verso 6. Para que o apóstata seja renovado, Cristo precisaria ser outra vez crucificado, e o que significa expô-lo outra vez à vergonha, à zombaria e ignomínia. Ele teria que passar outra vez por toda aquela humilhação que ele passou e todos aqueles insultos, vergonha e desprezo do inimigo, e que você jogou fora, e que você desprezou, e que você simplesmente ignorou quando se aproximou dele e agora simplesmente virou as costas, não levando em consideração o sofrimento que ele passou, a vergonha que ele sofreu. Portanto, a apostasia é um pecado muito sério. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado para a morte.
São as 3 situações do Novo Testamento em que é dito que uma vez que a pessoa entrou por aí, ela não tem retorno. Não há como renovar essa pessoa. E a terceira razão que ele expõe aqui, porque não dá para voltar, é a consequência, é que essa apostasia é a consequência inevitável de quem não reage com fé à palavra de Deus. Aí no verso 7 e 8, ele ilustra isso com uma analogia tirada da agricultura, que é uma ilustração do coração humano baseada na figura da semeadura, que era muito comum naquela época. A sociedade, o Antigo Oriente era uma sociedade que era baseada na agricultura e na pecuária. Então, essas ilustrações são muito comuns. Ele diz aqui, ao porquê, no verso 7, introduzindo a explicação, né? Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aquele que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Aqui ele está falando do salvo. É como uma terra boa que recebe chuva e, como resultado, ela produz fruto. Inclusive, isso aqui está baseado na parábola do semeador contada por Jesus. Então, produz fruto é uma bênção. Mas, verso 8, se essa terra que é lavrada, sobre a qual cai a chuva que Deus manda, ela produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição, maldita é a terra por tua causa, Gênesis capítulo 3, e o fim é ser queimada. Essa analogia ilustra bem. Então, são 2 tipos de coração das pessoas que estão associadas às igrejas. O coração aberto, receptivo, que recebe a palavra de Deus, que como chuva cai sobre ele, que como semente fecunda o solo do seu coração e produz fruto verdadeiro, mudança de vida, arrependimento, transformação, perseverança. Esse é abençoado, esse está salvo. Mas o outro está na mesma situação, recebe a mesma palavra, que como chuva cai no seu coração, que como semente é plantada no seu coração, mas a semente não entra, a semente não encontra lugar para enraizar e produzir fruto. Qual é o resultado de uma terra assim? Ela vai ser queimada. Ela está amaldiçoada e ela vai ser queimada. Essa é a analogia que o autor usa, baseado na parábola do semeador, para explicar a situação. Por que é que não dá para voltar, uma vez que a pessoa teve todos esses privilégios e renunciou a tudo isso, voluntariamente, abriu mão de tudo isso, negou a Cristo, caiu daquele estado de graça, não tem como voltar para aquela situação. E agora vamos para mais o nosso 4º ponto, e aqui a gente entra numa nota mais positiva. O nosso autor está seguro de que seus leitores não se encaixavam na situação que ele acaba de descrever. Verso 9, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores esperam vocês, coisas relacionadas com a salvação. Então, aqui ele explica, né? Note o contraste. Quanto a vocês, meus amados, aqui ele já coloca os seus leitores em contraste com essas pessoas que ele acabou de descrever. Ele faz a diferença entre os leitores que eram crentes e os que não eram, os que eram terra boa e aqueles que eram terra ruim. Então, ele está convencido que os seus leitores não são desse tipo aqui, não são terra ruim, gente que de fato se afasta para a perdição final. Embora alguns poderiam se perder, o autor está convencido que, no geral, seus leitores haveriam de ser salvos. Eles haveriam de experimentar o que ele chama aqui de coisas melhores do que aquelas mencionadas na passagem anterior. Você pode perguntar, mas o que é melhor? O que é melhor? O que é melhor de experimentar o Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, o dom celestial? O que é melhor do que isso? A vida eterna, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, perdão de pecados. Existem coisas melhores do que essas experiências. E o nosso autor aqui está convencido que seus leitores são desses que vão experimentar essas coisas melhores e que estão relacionadas com a salvação. Mas qual é a razão pela qual ele está convencido disso?
Ele diz aí, a partir do verso 10, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. A evidência das obras, a evidência da mudança de vida, a evidência da transformação. Ele diz aqui, Deus não é injusto no dia do juízo, Deus não vai ser injusto, para se esquecer, primeiro, do trabalho que vocês fizeram. O coração transformado, a experiência religiosa verdadeira, ela se transforma em trabalho pelo reino de Deus, trabalho pelo próximo, em ação, que mostra que a experiência não é fake, não é falsa, não é apenas emocionalismo barato. Então, Deus não está esquecendo, no dia do juízo, Deus não vai esquecer o trabalho que vocês fizeram. Segundo, o amor que vocês mostraram para com o seu nome, ou seja, a perseverança diante da tentação de voltar atrás, da ameaça, do assédio, das perseguições, mas mostraram amor ao nome de Jesus, não vacilaram, não voltaram atrás. E terceiro, vocês serviram e ainda estão servindo aos santos, visitando aqueles que estavam presos, cuidando daqueles que estavam doentes, socorrendo os pobres e as viúvas, ou seja, a vida deles, as ações, as boas obras mostravam e davam evidência, a ponto de que o autor, ele diz assim, vendo isso aí e sabendo que Deus não é injusto, Deus vai se lembrar disso no dia do juízo. Eu estou certo de que vocês não são desse grupo aqui. Vocês vão experimentar coisas melhores e que pertencem à salvação. Essa é a razão pela qual ele está convencido que seus leitores não são desse grupo. Mas se ele está convencido, por que então essa advertência tão severa e geral? Ele dá 3 motivos, a partir do verso 11. Primeiro, ele deseja que cada um dos hebreus continuasse a mostrar o mesmo empenho no Evangelho até o fim, verso 11. Desejamos que cada um de vós continue mostrando até o fim o mesmo empenho. Cada um de vocês, sem exceção. O mesmo empenho é o mesmo cuidado, a mesma diligência, o mesmo entusiasmo, dedicação, zelo e fervor pelas coisas de Deus. Eles davam evidência de salvação pelas obras, conforme eu já disse aqui. Mas já foi dito aqui no capítulo 11, de 11 a 14, que alguns deles eram crianças e ainda estavam precisando de leite materno. Alguns deles estavam devagar no crescimento, já poderiam ser mestres. Então, se por um lado eles estavam demonstrando obras e sinais claros de que eram salvos, por outro, eles estavam indo devagar. Eles poderiam ter avançado mais. Esse é o ponto aqui do capítulo 5. Por isso, o autor, se por um lado vê a evidência da salvação, por outro, ele é cauteloso. Ele diz, olha, eu quero que vocês continuem mostrando o mesmo empenho e a mesma diligência no Evangelho que vocês têm mostrado até agora. É preciso que vocês prossigam, que vocês vão em frente, que vocês perseverem, e isso até o fim. Para quê? Veja aí o final do verso 11, para que vocês tenham a plena certeza da esperança. Isso aqui é fantástico para o tema certeza da salvação. A certeza da salvação, ela não está ligada diretamente à fé. Uma pessoa pode ter a fé salvadora, ela pode estar convertida e ela ainda não tem certeza disso, porque a plena certeza de salvação, como vocês estão vendo aqui, é o resultado de um processo, especialmente diante da possibilidade de que as pessoas estão enganadas, elas pensam que estão salvas, mas não estão, porque elas estão se baseando nos critérios errados. No caso deles aqui, essas experiências que já foram expostas como sendo insuficientes, porque não evitaram a queda. Para que você tenha plena certeza da sua esperança, a esperança aqui é da vida eterna em Cristo Jesus, você tem que perseverar nesse caminho. Você tem que mostrar o mesmo empenho, você tem que ir em frente. Se por um lado Deus nos elege, nos chama, e é Ele que garante, por outro lado Ele diz, persevere, mostre o mesmo empenho, use os meios de graça. As duas coisas andam juntas. É por isso que na Bíblia está cheia de exortação do tipo assim, quem
permanecer até o fim, esse é que vai ser salvo. Se você virar as costas para o Evangelho, você vai ser condenado. E as pessoas ficam perguntando, mas pode perder a salvação? Não, o verdadeiro crente não perde. Mas a maneira pela qual Deus mantém o crente firme é através dessas advertências. As advertências estão na Bíblia para despertar o crente e dizer, olha a seriedade disso aqui. Eu elegi você, eu predestinei você, eu salvei você, mas você tem que perseverar. Você tem que andar nos caminhos que eu determinei, usar os meios de graça. Então, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade na vida cristã. Pelo contrário, o Deus soberano determinou os meios pelos quais você vai mostrar de que, de fato, é do povo de Deus. Portanto, eu quero que cada um, ele diz aqui, eu quero que cada um continue a mostrar o mesmo empenho até o fim, em contraste com aqueles que caem e voltam atrás, para os quais não há nenhuma esperança. O segundo motivo que ele dá para ter feito aquela advertência tão severa é que ele deseja também que eles não se tornem preguiçosos. Nossa, como é atual essa carta, né? Verso 12. Para que vocês não se tornem preguiçosos. O que é um crente preguiçoso? Tem preguiça de ir para a igreja, ele tem preguiça de ler a Bíblia, ele tem preguiça de orar, ele tem preguiça de tirar tempo para usar os exercícios espirituais, os meios de graça que Deus determinou, comunhão com os irmãos, ler coisas referentes ao reino de Deus, praticar as boas obras que a palavra de Deus nos diz. Ou seja, existe no nosso coração uma indisposição. Nosso coração é preguiçoso, é indolente por natureza para as coisas de Deus. Não fique pensando assim que, se você disser assim, olha, eu vou para a igreja quando Deus tocar meu coração e me der vontade. Não. Eu vou orar quando Deus me der vontade. Ou então eu vou orar quando eu sentir vontade. Sabe quando isso vai acontecer? Never. Porque a inclinação do seu coração é para a indolência, é para a preguiça. Para as outras coisas você imagine, para as coisas de Deus. Preguiça é pecado. E com relação às coisas de Deus é mais pecado ainda. Por que alguns ficam para trás e por que outros? Se você for examinar a vida de vários desses que caíram, voltaram e tudo mais, eles nunca realmente foram pessoas que se aplicaram a usar os meios que Deus determinou pelos quais a fé seria preservada, ela seria nutrida, fortalecida e desenvolvida. Preguiçosos, indolentes com relação às coisas de Deus. E, por último, ele diz no verso 11 que ele deseja que eles sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa. Queridos, Deus nos prometeu a vida eterna, mas isso é alguma coisa que você vai ter que herdar pela fé e pela paciência. Nós não somos salvos por obras, não somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Aliás, isso é muito bem explanado aqui na carta aos Hebreus, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que aquelas pessoas que foram salvas pela graça, aquelas pessoas que foram alcançadas pelo sacrifício completo de Cristo, elas vão perseverar, elas vão ser como os heróis da fé do Antigo Testamento, que ele vai citar no capítulo 11, que peregrinaram aqui nesse mundo, vendo as promessas de longe e professando que aguardavam a cidade celestial. Pela fé, eles viveram na antecipação de receber tudo aquilo que Deus prometeu. Abraão é o maior exemplo disso. Ele quer que nós sejamos imitadores de Abraão, imitadores de Isaac, de Jacó, dos heróis da fé do Antigo Testamento, que herdaram as promessas através de muito sofrimento, de muita perseverança, no meio de muita luta, no meio de muita hostilidade. E é por meio disso que a gente vai entrar no reino de Deus. Esse ponto da perseverança dos santos, ele foi muito enfatizado pelos reformadores, particularmente na segunda fase da reforma, quando ela chegou na Holanda e que teve a controvérsia com os arminianos. Os reformados calvinistas entenderam que Deus, ele preserva os que são seus, mas não sem o uso de meios, não sem o uso de meios.
Da mesma forma que Deus continua agindo pela sua providência no mundo, e Ele realiza o seu propósito através das causas secundárias, dos meios, através das decisões livres de suas criaturas, da mesma forma Deus nos faz perseverar através dos recursos que Ele estabeleceu, a vida na igreja, os meios de graça, a ceia do Senhor, a leitura da palavra, a vida de oração, a comunhão dos santos, tudo isso Deus deixou para que você perseverasse. E dessa forma você alcançasse a promessa que Ele deixou. Então, se houver indolência, se houver preguiça, se houver negligência, vai cair. Vai cair. E se cair, depois de tudo isso, vai ficar evidente de que sua conversão nunca aconteceu. Que, de fato, você não é convertido. Eu quero caminhar para o fim aqui, lembrando do caso de Esaú, aqui mesmo na carta, no capítulo 11, se você quiser ver aqui comigo, capítulo 12, ele diz, cuidado, 12, verso 16, cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú é um exemplo disso que nós estamos falando. Ele tinha o direito da primogenitura, ele vendeu por um prato de lentilhas, e aí, quando ele viu a besteira que tinha feito, que queria voltar atrás, aí não encontrou lugar de arrependimento. A gente não sabe se o autor está querendo dizer, ele não encontrou arrependimento da parte do seu pai Isaque, porque Isaque não voltou atrás, ele já tinha dado a bênção para Jacó e não deu para Esaú, ou se ele não encontrou arrependimento no seu coração, que é o mais provável. Ainda que ele tenha chorado, ele chorou porque perdeu as riquezas do pai, mas não havia arrependimento, o seu coração já não se arrependia mais. Ele olhou e disse, mas que besteira eu fiz, mas o coração já não se quebrava mais, ou seja, você não pode se converter a hora que você quiser. Tem gente que diz assim, não, eu vou me converter mais tarde, deixa eu primeiro gozar a vida, né? E aí mais tarde eu vou me converter, vou para a igreja, vou levantar a mão, vou na igreja e vou aceitar Jesus lá. Você não pode se converter a hora que você quiser. Esaú já não tinha mais lugar para arrependimento no coração dele, porque tinha passado, ele tinha caído, ele voltou atrás, ele desprezou a graça de Deus e o favor de Deus. Deixe-me fazer algumas aplicações aqui, concluindo. Primeiro, essa passagem, ela deixa muito clara a harmonia que existe entre a soberana vocação de Deus e a responsabilidade humana. Uma não anula a outra, uma não anula a outra. O fato de que o autor da carta aos Hebreus está instigando, exortando os seus leitores a perseverar, a agir para herdar as promessas, não quer dizer a negação do conhecimento de que Deus preserva aqueles que são seus. Essas duas coisas andam juntas, como um pai que diz para o filho, né? Filho, leva esse balde d'água aí para sua mãe aguar as plantas, né? Aí tem um balde d'água enorme, pesado, e o menino aí de 4 anos pega o balde, né? Não consegue levantar, o pai vem e pega com ele e ajuda ele a levar, e ele, feliz da vida, chega na mãe e diz, mamãe, eu trouxe o balde d'água. Ele trouxe, mas a mão do pai estava ali também. No fim, você vai ser salvo porque você perseverou até o fim, mas é porque a mão do pai estava com você. Não é que você segurou na mão de Deus, não é como tem um hino muito antigo, né? Segura na mão de Deus. Não. É que Deus segurou na sua, porque se você segurar na mão de Deus, primeira topada você larga. Mas a mão de Deus nos segura com firmeza e nos conduz até a salvação, até a vida eterna, o reino do nosso Cristo. Eu quero dar uma segunda palavra aqui, talvez para você que acha que está nesse estado de apostasia. Talvez haja alguém que diga que já tentou, já experimentou, negou tudo, foi para o mundo, fez um monte de coisa errada e você talvez esteja dizendo, não há esperança para mim. Eu creio que o fato de que você está preocupado, o fato de que você deseja, o fato de que você gostaria, talvez seja uma indicação que você ainda não chegou nesse ponto. Se você consegue orar, se você consegue sentir o peso no seu coração do pecado que você cometeu, dos erros que você cometeu, lembra da palavra de Cristo.
que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você consegue ainda voltar para Cristo, buscar a Cristo, faça isso. Não deixe passar essa oportunidade. A segunda palavra é para aqueles que estão lidando com pessoas assim. Talvez você conheça alguém, um amigo seu, um parente, um cônjuge, que um dia teve todas essas experiências, passou por tudo isso na igreja e abandonou tudo definitivamente. Nós não sabemos em que ponto ou nível está o coração das pessoas, porque existe uma diferença entre Judas e Pedro. Ambos fizeram uma coisa parecida, não é? Ambos negaram a Cristo. Só que Judas não era de Deus, era filho da perdição. E Pedro chorou amargamente, e ele buscou ao Senhor Jesus. Então você não sabe se esse seu amigo, familiar, parente, cônjuge é Judas ou Pedro. Então ore por ele. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E uma palavra para quem tem filhos desviados. Você não, que foram criados no Evangelho e simplesmente abandonaram a fé e não seguem no caminho de Deus. Você não conhece o coração dos seus filhos. Não desista, ore, fale, seja sábio. E para você que está receoso de vir a cair, ou que está sendo tentado, prossiga, cresça, se esforce, busque a presença de Deus. E por último, queridos, louvemos a Deus que nos sustenta e nos guarda para o seu reino. É Ele quem segura os seus, por isso os seus eleitos vão perseverar até o fim. Amém? Ó Deus querido, livra-nos do mal. Nós não queremos cair, nós não queremos virar as costas para Ti. Por isso, tem compaixão de nós. Desperta, Senhor Deus, os indolentes e preguiçosos, aqueles que têm uma falsa segurança de salvação. Nós pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um deles, para a plena certeza da esperança. Abençoa a nossa igreja, para que ela seja uma igreja de pessoas que, de fato, são convertidas e salvas, e que não haja nenhum de nós enganado pela dureza do seu coração, pelo engano do pecado. Ouve a nossa oração, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.